Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre outro importante tópico no que diz respeito às transformadas de Laplace, que é o delta de Dirac. Antes de mais nada, vamos definir o que é o impulso de uma função, tá certo? Então, supondo que a nossa função g é uma força, o impulso de uma força é definido como a integral de menos infinito a mais infinito de g de t dt. Então a gente está definindo aqui o impulso realizado pela força g de t ao longo de todo o tempo, tá? É o impulso total realizado pela força. Então vamos ver um exemplo. Digamos que a função g de t da gente seja a função delta epsilon de t, que é dada por 1 sobre 2 epsilon, se t pertence ao intervalo menos epsilon a epsilon, e 0 se t não pertence a esse intervalo. Aqui a gente está admitindo que epsilon é um número positivo. Então, na verdade, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando para uma função que só assume valores diferentes de zero no intervalo que vai de menos epsilon até mais epsilon. Nesse intervalo, ela vale 1 sobre 2 epsilon, ela é constante nesse intervalo, e fora desse intervalo, ela vale zero. Então, aqui eu vou botar uma bolinha aberta, aqui eu vou botar outra, e fora do intervalo, sempre zero. Tá certo? Essa é a função que a gente está trabalhando aqui. Note que a base desse retângulo mede de 2 epsilon, enquanto a altura dele mede 1 sobre 2 epsilon. Portanto, a área desse retângulo vai ser a base, que mede 2 epsilon, vezes sua altura, que é 1 sobre 2 epsilon. Portanto, a área vale 1. E a área a gente sabe que é a integral, né? A gente está fazendo a integral de menos infinito até mais infinito. Só que como fora desse intervalo a função vale zero, a gente não precisa calcular a integral nesse pedaço aqui, nem nesse de cá, a integral vai ser igual a 1, qualquer que seja o valor de epsilon, tá certo? Então, o impulso de delta epsilon é 1 para todo epsilon maior que zero. Agora, a gente vai ver o que é que acontece quando a gente faz o epsilon tender a zero nessa construção aqui. Basicamente, a gente vai fazer com que o intervalo em que a função não é zero seja cada vez menor. Então, digamos que eu vá diminuindo o meu epsilon aqui, digamos que eu passe agora o epsilon para esse intervalozinho aqui. Fora desse intervalo ela vai ser zero e dentro dele ela vai valer 1 sobre 2 epsilon. Se eu diminuo o epsilon, 1 sobre 2 epsilon tem que aumentar. Então, agora, esse retângulo vai ficar mais ou menos assim. A área dele vai ser isso aqui. A gente vai fazer com que esse retângulo fique com a base cada vez mais fina e com a altura cada vez mais alta. Então, fazendo o epsilon tender a zero, vamos dizer que delta de t é o limite de delta epsilon de t quando o epsilon tende a zero. Que propriedades que esse limite vai ter? A primeira propriedade é que, como a gente está fazendo com que o intervalo em que a função não é zero tenda a zero, tenda somente a um ponto, essa função vai se anular para todos os pontos, menos na origem. Tá certo? Então, delta de t vai ser igual a zero se t não for zero. Essa é a primeira propriedade. Qual é a segunda propriedade? É que, como eu estou fazendo com que a base tenda a zero, a altura desses retângulos aqui vai ter que tender a infinito. Então, vamos colocar entre aspas, delta de zero teria que assumir o valor infinito. Certo? E a terceira propriedade é que, como o impulso de delta epsilon não depende de epsilon, é sempre 1, quando a gente fizer com que o epsilon tenda a zero, o impulso vai continuar sendo 1. Então, I de delta, o impulso da função delta vai ser 1, tá certo? É uma constante. Se eu faço o limite quando o epsilon tende a zero de uma constante, o valor não vai se alterar. Então, o impulso da função delta vai ser 1. Por isso, a gente costuma dizer que esse delta é o impulso unitário. Por quê? Porque ele tem impulso que é igual a 1. Também é conhecido como o delta de Dirac. Agora, uma observação interessante é justamente isso aqui. A gente pode dizer que isso é uma função? Não. Como é que o delta em zero vai ser infinito? Ainda mais, se delta é zero para todo t diferente de zero, a integral de menos infinito até mais infinito devia ser zero. Um ponto só não deveria mudar o valor da integral. Então, essa integral aqui, esse impulso, ele deveria ser zero se o delta fosse realmente uma função. Então, não é bem uma função, tá certo? Para a gente poder entender melhor o que é esse delta, a gente precisa estudar uma teoria mais avançada de matemática que generaliza a ideia de função, é chamada de teoria das distribuições.
Então, a gente não diz que o delta de Dirac é uma função, ele é uma distribuição, ele é uma função generalizada, mas no contexto que a gente vai trabalhar aqui, não tem problema nenhum em a gente imaginar o delta de Dirac como sendo uma função. Tá? Então, a gente vai chamar ele aqui de função delta de Dirac, entendendo que é uma função entre aspas, tá? Não é bem uma função. E como que a gente pode interpretar esse delta de Dirac? Bem, imagina que a gente está modelando um problema no espaço. O espaço, vamos considerar que ele é infinito. Esse problema tem uma massa que está concentrada em um único ponto. A massa está toda aqui, tá certo? E eu quero que a densidade seja constante, seja uma constante positiva. Digamos que seja 1, tá certo? Então, para que a densidade seja 1, a massa nesse ponto, como o volume eu estou considerando ele como muito grande, como infinito, a massa tem que ser infinita nesse ponto, e como ela está concentrada aqui, ela é zero fora desse ponto. Então, eu vou ter algo que é infinito, entre aspas, nesse ponto, e é zero em todos os outros pontos. Como eu estou dizendo aqui, como que a massa está distribuída nessa região, daí vem o nome distribuição, tá certo? Não é bem uma função, a gente entende isso como algo que generaliza as funções, como uma distribuição. O objetivo desse vídeo, além de a gente definir a função delta de Dirac, é a gente calcular a sua transformada de Laplace. Vamos fazer isso agora. Então, da mesma forma que a gente definiu ali a função delta de t, a gente podia definir a função delta de t menos t0, é só fazer uma translação na função delta de Dirac. Essa aqui seria a função delta centrada em t0. Então, delta de t menos t0 vai ser 0 se o t não for t0 agora. E o impulso de delta de t menos t0, ou seja, a integral de menos infinito até mais infinito dela, tem que valer 1. Beleza? Então, como é que a gente define a transformada de Laplace? A gente vai calcular essa transformada como limite quando o epsilon tende a 0 da transformada de Laplace do delta epsilon de t menos t0. O que é bem natural, já que delta de t menos t0 é o limite quando epsilon tende a 0 de delta epsilon de t menos t0. Só relembrando, quem é que é delta epsilon de t menos t0? É só fazer uma translação de t0 para a direita da função delta epsilon de t. Então, ela vai valer 1 sobre 2 epsilon se o t estiver entre t0 menos epsilon e t0 mais epsilon, e 0 se o t não estiver nesse intervalo. A gente define essa função aqui, o impulso unitário, como limite dessa função quando o epsilon tende a 0. Então, a gente vai calcular a transformada de Laplace do delta de Dirac como limite da transformada de Laplace dessa função aqui quando o epsilon tende a 0. Então, por definição, o que é que a gente tem? O limite quando o epsilon tende a 0 da integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes delta epsilon de t menos t0 dt. Então, antes de mais nada, a gente vai supor que o t0 é maior do que 0, tá? Então, a gente vai ter o limite quando o epsilon tende a 0 da integral de 0 até infinito de e elevado a menos st delta epsilon de t menos t0 dt. Como a gente está fazendo o epsilon tender a 0, a gente pode supor que ele é pequeno o suficiente para que t menos t0 ainda seja positivo. Dessa forma, essa integral aqui só precisa ser calculada entre t0 menos epsilon e t0 mais epsilon. Vai ficar o seguinte, limite ainda quando o epsilon tende a 0, a integral agora vai ficar só de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, que é a região em que a função delta epsilon não se anula, de e elevado a menos st vezes 1 sobre 2 epsilon, que é o valor da função nesse intervalo dt. O 2 e o epsilon que ficaram aqui embaixo são constantes, a gente pode tirar eles daqui de dentro. Vamos ter agora o limite quando o epsilon tende a 0 de 1 sobre 2 epsilon, e a integral agora vai ser só de e menos st dt. Fazendo a conta, vai ficar assim. A integral de e elevado a menos st vai ser menos e elevado a menos st dividido por s, avaliado em t0 menos epsilon e em t0 mais epsilon. Substituindo os valores, agora a gente vai ficar com limite quando o epsilon tende a 0 de 1 sobre 2 epsilon, e aqui dentro a gente vai ter menos e elevado a menos s vezes t0 mais epsilon, menos de novo com o menos daqui fica mais, e elevado a menos s, t0 menos epsilon, tudo isso sobre s. Vamos tirar o s daqui de dentro e vamos multiplicar esses expoentes. Vai ficar menos s t0, menos s epsilon e no outro também. Vamos ver como é que vai ficar. Limite quando o epsilon tende a 0 de 1 sobre 2 epsilon s, e aqui em cima vai virar uma multiplicação de potência de mesma base, vai ficar menos e elevado a menos st0 vezes e elevado a menos s epsilon.
Da mesma forma, aqui vai ficar E elevado a menos ST0 vezes E elevado a menos S vezes menos epsilon, vai dar mais S epsilon. Agora a gente pode colocar aqui o E elevado a menos ST0 em evidência, dando o seguinte: tirando o E elevado a menos ST0 daqui e o 2S daqui de baixo, eu botei eles aqui fora, já que eles não dependem de epsilon, o que resta vai ser aqui dentro menos E elevado a menos S epsilon mais E elevado a S epsilon dividido por epsilon. Vê que agora, quando o epsilon tende a zero, esse termo aqui vai dar menos E elevado a zero, vai dar menos 1, mais E elevado a zero, vai dar 1. Então, vai dar menos 1 mais 1 em cima, vai dar 0, e embaixo o epsilon tende a zero, vai ser um limite da forma 0 sobre 0. Para calcular ele, a gente vai aplicar a regra de L'Hopital, obtendo E elevado a menos ST0 sobre 2S, que a gente repete, e o limite agora a gente deriva em cima e deriva embaixo. Derivando embaixo em relação a epsilon vai dar 1, derivando em cima em relação a epsilon, aqui vai dar menos E elevado a menos S epsilon vezes a derivada de menos S epsilon em relação a epsilon, que vai ser menos S, então vai dar no final S vezes E elevado a menos S epsilon, e aqui, derivando em relação a epsilon, esse termo vai dar S elevado a S epsilon, tá certo? Agora aqui embaixo é 1, então não vai mais ser uma forma indeterminada. Quando o epsilon for 0, esse termo vai dar 1, esse termo aqui também vai dar 1, quer dizer que o limite vai dar 2S. Então, no fim das contas, vai ficar E elevado a menos ST0 sobre 2S vezes 2S, vai cancelar aqui, e aí, finalmente, a gente chegou ao resultado. A transformada de Laplace da função delta de Dirac, centrada em T0, é igual a E elevado a menos ST0. Beleza? A gente tinha suposto no começo que o T0 era maior do que 0. Também pode supor que o T0 é igual a 0 agora. Tá certo? Não tem problema não. Só é a gente fazer aqui, nesse resultado que a gente achou, o T0 tender a 0 pela direita. Nesse caso, a transformada de Laplace de delta de T, da função delta de Dirac centrada em 0, vai ser igual ao limite disso daqui, quando o T0 tender a 0. Então, vai dar E elevado a menos S vezes 0, vai dar E elevado a 0, que é 1. Beleza? Então, em geral, a transformada de Laplace de delta de T menos T0 vai ser E elevado a menos S T0, e a transformada de Laplace do delta de Dirac centrado em 0 vai ser 1. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.